Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Natanael e hoje eu vou trazer para vocês uma análise e algumas curiosidades sobre a obra O Eternauta. Bem, pessoal, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o que é a obra, do que se trata ela. Ela foi escrita entre 1957 e 1959 por Hector Hermann Osterheld e foi desenhada por Francisco Solano Lopes. Logo no começo da edição, antes da história propriamente dita, o Osterheld ele fala que sempre foi fascinado pela história de Robinson Crusoe, que é um livro contando de um homem que vive sozinho numa ilha. E pelas próprias palavras de Osterheld, ele fala que queria mostrar a solidão do homem, cercado preso, não mais pelo mar, como foi com Robinson Crusoe preso na ilha, mas sim pela morte. Nós podemos fazer um comparativo disso que ele falou sobre a solidão do homem com a nossa própria realidade atual frente a essa pandemia que assola o mundo. Nós estamos presos, assim como os personagens da história, dentro de nossas casas, com nossas famílias, ou até, às vezes, algumas pessoas acabam morando sozinhas, então não tem com quem compartilhar o seu dia, e isso deixa a gente muito ansioso para que volte tudo ao normal, por causa que ninguém foi feito para viver sozinho. E ainda nesse mesmo texto, logo no final, o Osterheld fala que o verdadeiro herói de O Eternauta é um herói coletivo, um grupo humano. Isso reflete, embora sem premeditação, meu sentimento íntimo. O único herói válido é o herói em grupo, nunca o herói individual, o herói solitário. Nós podemos pegar essas palavras de Osterheld e colocar em prática. Em vez de pensarmos em nós mesmos, devemos pensar em todo mundo que está passando por essa situação, por causa que isso não está afetando uma ou outra pessoa, mas milhares e milhares de pessoas. No início da história, nós somos apresentados a um quadrinista que está em seu escritório fazendo algumas reflexões. Então, do nada, aparece uma pessoa em sua frente. Obviamente, ele fica surpreso, mas a sua curiosidade é maior do que o seu medo. Então, o personagem se apresenta como o Eternauta. O Eternauta conta a história para esse quadrinista de como foi que a Terra foi invadida por alienígenas e de como a maioria da população foi morta. Logo em seguida somos apresentados a Juan Salvo, que na verdade é o próprio Eternauta, e o que aconteceu naquela derradeira noite. Ele estava junto a seus amigos jogando truco, e na sua casa estava também a sua filha e a sua esposa. Quando de repente eles perceberam que tudo lá fora ficou muito silencioso, e então eles foram até a janela de suas casas e viram todas as pessoas mortas no chão. Eles não estavam entendendo o porquê aconteceu aquilo. Até que um dos seus amigos, com medo do que aconteceu, acaba fugindo e é morto pela neve. E aí eles percebem que vão ter que dar um jeito de se isolarem dentro da casa para que a neve não chegue até eles. Esse amigo deles que ficou com medo do que aconteceu foi por causa que ele pensou em sua mulher e no que poderia ter acontecido com ela. E se formos nos colocar no lugar dele, provavelmente acabaríamos fazendo a mesma coisa. Por causa que uma das coisas mais interessantes de toda a obra do Eternauta, entre suas 360 páginas, é a humanidade dos personagens. O Osterheld ele consegue colocar isso de uma maneira muito natural. Você segue toda a jornada de Juan Salvo como se você tivesse na pele dele, ou então como se você tivesse assistindo uma série ali de vários episódios onde conta detalhadamente o que aconteceu. Foi essa sensação que eu tive ao ler essa história. Foi de como se eu estivesse assistindo ali, presenciado tudo aquilo que aconteceu. Poucas revistas que eu li me trouxeram esse sentimento de estar dentro da história realmente. Eles percebem as naves dos alienígenas chegando em Buenos Aires e isso aterroriza eles. O que seria a reação comum caso víssemos também? Mesmo que tudo que aconteceu, eles pensaram no que poderiam fazer para contornar aquela situação de não poder sair para fora, porque em algum momento eles precisariam de comida, precisariam de água, precisariam de várias coisas. E eu acho que um dos outros pontos bastante interessantes da história, que foi muito bem desenvolvido por Osterheld, que é mostrar como é a nossa natureza quando nós nos sentimos ameaçados por algo que pode a qualquer momento nos matar. Por causa que chegaria um momento que todas as pessoas que conseguiram sobreviver, elas acabariam lutando por água, pela comida, por suprimento. E o Osterheld ele tenta trazer essa visão do que seria
E é uma visão que eu realmente concordo, que nós vemos em várias outras séries, várias outras histórias. E é algo da natureza do ser humano, é você lutar por sobrevivência. E nesse sentimento de lutar por sobrevivência, eles descobrem que ainda há uma resistência feita pelo exército e eles se juntam a essa resistência. E infelizmente o Juan Salvo tem que deixar a sua família dentro da sua casa mais protegida. Ele fica a todo momento com esse pensamento de o que será que vai acontecer com elas. O Juan Salvo, mesmo que ele não seja o mais corajoso da história, mas ele sendo o principal, a gente vê que os pensamentos dele são muito humanos. Por causa que o que aconteceria, por exemplo, se você tivesse que se separar da sua família para lutar contra uma invasão alienígena? Você estaria a todo momento pensando no que aconteceria com eles, você estaria com medo. E é exatamente isso que se passa pela cabeça dele. A gente vai acompanhando o íntimo de seus pensamentos, com todo o medo que ele sente, e mesmo ele tentando não expressar isso por fora, já que ele tá ali lutando contra eles, ele ainda assim é uma pessoa, ele ainda assim é um ser humano. Osterheld ele não entope a história de vários e vários personagens que vão acabar sendo principais, como em muitas histórias, mas ele coloca as pessoas certas, ele cria os personagens certos, que emulam vários tipos de pessoas que nós conhecemos como o mais corajoso, ou então a pessoa mais medrosa, uma pessoa que pensa no futuro, mais otimista. Eu vou dar foco em mais dois personagens além do próprio Juan Salvo, que eu já citei aqui, o Favale e o Franco. O Favale é o melhor amigo de Juan e ele tem uma visão mais realista do que pode acontecer com eles, já que as pessoas elas pensam sempre, ah não, nós vamos derrotar eles, mas não, o Favale ele sabe que mesmo que haja uma derrota dos alienígenas, eles são muitos e eles estão muito à frente da gente. Mas é outra coisa que mostra o quanto o ser humano luta para que ele continue vivo. E mesmo que seja um grupo pequeno de apenas 500 homens contra todo aquele exército, eles conseguem mostrar com garra que não vão desistir. Já o Franco, ele é aquele mocinho das histórias que a gente vê, que é o cara corajoso, que ele não se importa do que vai acontecer, mas ele quer ajudar. Ele acaba sendo um personagem muito importante porque em vários momentos de fraqueza do Juan, ele vê aquela garra do Franco e acaba se inspirando nele, fazendo com que não desista de viver. Outra coisa importante que eu quero frisar aqui é sobre os Mãos, que é uma das raças alienígenas que fazem parte da história. Eles não são os vilões principais, porque a gente acaba descobrindo depois algumas coisas sobre eles e que eles não queriam fazer aquilo, mas é bastante legal a gente ver como eles são desenvolvidos e como eles também têm uma humanidade dentro deles, mesmo que seja estranho a gente falar que eles não são humanos, né? Mas é muito bom como o Osterheld ele nos guia através dos sentimentos desses personagens. Eu acho que Os Mãos com certeza foi um dos pontos altos da história. E eu acho que essa história ainda vai render bastante o que falar, já que vai ter uma série da Netflix que ainda não tem data definida, mas que esse ano já foi confirmado que vai ter uma produção feita por ela. E por último, eu queria comentar um fato que não é tão legal quanto toda essa história que eu falei até agora. É sobre a morte do próprio Osterheld. Ele acabou fazendo um remake depois de criar o Eternauta 1 e o Eternauta 2. Ele foi chamado por uma revista para refazer a história com um ponto de vista um pouco diferente. Não tem tantas diferenças assim, mas é bom de se ler para que a gente acabe comparando as histórias. E essa teve um foco um pouco mais político e acabou levando à morte de Osterheld, por causa que naquela época estava tendo a ditadura na Argentina e o Osterheld ele fazia críticas a isso. Ele fazia críticas à ditadura na sua própria história. E o que acabou levando, infelizmente, a que matassem ele e boa parte da família dele. O que foi revelado o que foi revelado depois, várias coisas por sua esposa. É algo bem triste realmente, mas que eu achei interessante comentar aqui. Bem, pessoal, depois de toda essa análise que eu fiz, eu queria mostrar rapidinho um pouco da edição
Ela tem uma lombada quadrada e ela não saiu no formato americano, que é o comum de HQs, que é no sentido vertical. Ela saiu no sentido horizontal por causa que ela foi feita em tirinhas, não foi uma história continuada de uma vez só. Ela saía na revista semanal, que eu não vou me recordar o nome, mas é parecido com a revista Caras que a gente tem aqui no Brasil. Ela saiu pela editora Martin Fontes. E essa edição aqui é edição escolar. Não é minha essa edição aqui. Eu peguei na biblioteca da escola e eu devo admitir que eu demorei um bocado para ler, mas eu não me arrependo nem um pouco. Logo no comecinho a gente tem um pouco da palavra de Osterheld falando sobre como ele criou, é bastante interessante. E aqui um pouco sobre como foi no começo pelo desenhista Francisco Solano Lopes, que o desenho dele é incrível. E eu só queria mostrar aqui um pouquinho da arte logo no comecinho para não dar tantos spoilers assim da história. Mas esse é o quadrinista que eu comentei. E aqui nós temos Juan Salvo, que é o nosso protagonista. E eu devo dizer que vocês não vão se arrepender de ler ela, nem de adquirir ela. Eu recomendo bastante. Procurem a edição 2 também, junto com a edição um. E o remake, talvez, se vocês não quiserem ler todas essas 360 páginas, eu recomendo verem o remake. Mas ainda assim é uma boa pedida ler essa aqui, que talvez seja considerada até melhor do que o remake. E o remake não foi desenhado pelo Francisco Solano Lopes, foi pelo Brecker, que eu não lembro o primeiro nome agora, mas o cara tem um desenho incrível. Se vocês quiserem adquirir essa nova edição, que saiu agora do remake, lançou esse ano aqui no Brasil pela editora Comic Zone, que também é um canal do YouTube que que tá agora também no ramo da editorial. E é isso, galera. Obrigado. Até mais. Fiquem com Deus. E se puderem compartilhar, se puderem dar um like, comentar sobre o que vocês acharam do vídeo, o que eu posso melhorar, eu agradeço bastante. Valeu, até mais.